cria uma saída output, que são meus arquivos, tá? Eu defini também, eu tenho um tal de out, que era aqui, mas depois, para não dar confusão, eu mandei criar dentro do pronto, certo? Ou seja, eu vou estruturando como eu quero. Na medida que eu já sei o que eu quero, ele também sabe, porque ele grava essas informações na memória. Então, aquela história de engenharia de contexto é o quê? É eu ter uma instrução inicial, que é meu pedido, e aí ele vai ter um arquivo que ele vai gravar essas informações, que é o cloud.md, né? Ou outra referência que eu vou dizer para ele fazer. Então, ele vai ter a memória, que é isso, vai ter minhas instruções aqui, o dia a dia, que é o chat, ele vai ter o histórico do que eu fiz todo esse tempo, e você sabe que está abaixo do meu nome, tem um arquivo aqui chamado, isso aqui é um furo da madrugada que eu dei esses dias, ó, ponto .cloud aqui, ó. E dentro dele, olha só, eu tenho aí toda uma estrutura, e dentro dele tem um tal de projetos. Ó, e aqui está todo histórico, inclusive, ó, dia 23/9 às 21h40. Ele abriu isso aqui, o teste live, que é hoje. E ele tinha lá o Telegram 22, certo? Os dois Telegram que eu fiz ontem. Ó, a última atualização aqui dele, ou criação, não me lembro. Eu acho que é criação. Foi feita às 23h16. Ou seja, tem tudo aqui. Se eu abrir isso, certo? Tem todas as instruções. Se eu abrir aqui, tem as. Ó, tudo isso aqui é de hoje já. Né? Provavelmente, o que ele fez? Ele abriu o conteúdo lá daquele arquivo e estruturou do jeito que ele queria. Certo? Muito bom. Talvez por isso eu estava demorando aquela hora. Então, voltando aqui onde que nós estávamos, projetos, os tópicos, e eu tenho a estrutura. Então, eu já vou sabendo aonde estão as coisas. E eu não dou comando por aqui, eu dou tudo comando dentro do Cloud Code para fazer isso. Certo? E aí, eu vou dizendo como eu quero. Né? Olha só, aqui eu disse, vamos criar um diretório pronto para colocar os programas que estão prontos. Daí ele criou mkdir-p pronto, depois ele botou, né, o arquivo extractor universal.python, né, para o diretório pronto, né? Depois ele foi, ou seja, ele foi fazendo as coisas, né, como eu dou instrução. Então ele mostrou para mim, ó, o prompto agora tem um readme, ele tem né, os arquivos que foram copiados e ele explicou aqui no lado o que eu quero. Então, o que é maravilhoso do Cloud Code, que alguém me perguntou, Ney, mas né, o Gemini CLI não é bom? Né? Ou o Bold não é bom? Ou o Lovable não é bom? Claro que são bons, mas eles são bons limitados. Se eu quero fazer as coisas e ir crescendo e tudo, eu não me lembro mais de quantos projetos eu tenho. Então, basta eu chegar e pedir para ele, me dá uma geral do projeto, me dá informação, e assim vai construindo. Então, qualquer pessoa, né, que não precisa entender das coisas, que não está só focado naquilo, ele tem uma ferramenta de contexto. Por isso é engenharia de contexto. Beleza? Ó, e daí foi assim. Bom, resumindo da história, eu aqui também falei, né, de criar um bate, né, para fazer informações para mim. Em algum lugar eu disse isso, que eu queria facilitar. E ó, aos poucos eu vou criando mais programas. Então eu fiz um
manual completo, lista de tópicos, extrair tópico, extrair limitado, linha de comando, versão original, exemplo de extração, exemplo tal, porque eu fui testando como é que eu conseguia tirar as coisas. E aí, né, foi, até, ó, e eu fiz vários programas até chegar aqui, certo? Ó, problema resolvido, extrator funcionando, né? 135 links detectados corretamente, 68 tópicos já extraídos, novos tópicos sendo extraídos, babá. Bom, mas daí eu queria mostrar para vocês o seguinte, eu rodo um menuzinho, tá? Que eu podia dizer que eu quero uma interface gráfica, mas eu não quero por enquanto. E eu vou vir aqui, ó, né, dentro do meu projeto, e eu tenho um arquivo chamado menu, está em ordem alfabética aqui, então, M.